Bom dia, amantes da cultura ortodoxa de controle inflacionário. Estou aqui com duas feras do mercado financeiro, Manuel Neto. Bom dia, Godoy. Bom dia, Matheus. Bom dia, Lucas. Bom dia, senhoras e senhores. Esse programa promete hoje, hein? O dia de hoje está repleto de informações que dividem opiniões do mundo todo. E do meu outro lado aqui, Matheus Malheiros. Bom dia a todos. Pós-quarta-feira mágica, dia de decisão do Fed, dia de decisão do Copom. Hoje a gente tem Banco da Inglaterra. Também no mundo, essa semana, temos o Banco do Japão decidindo juros. Então, bom dia, Manuel. Bom dia, Godoy. Bom dia, Lucas. Bom dia a você, meu querido telespectador do Soco Matinal. Bom dia. Então, assim, galera, falando de todas essas decisões aí que aconteceram, a mais importante dela o Matheus não citou, que foi a decisão do G4 da Série B, que o Vila Nova ontem ganhou. O Vila galgando seu caminho para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Exatamente, ganhou da Chapecoense de 3-2, quase tomou um empate ali, mas conseguiu ganhar. E agora vamos lá para o que de fato interessa. O Copom elevou a taxa Selic a 10,75% ao ano, né, com um aumento até esperado já pelo mercado, né? O mercado queria que esse aumento acontecesse. O Matheus depois vai explorar um pouco mais sobre esses detalhes, sobre esse aumento aí do nosso Banco Central. Além disso, a gente tem o nosso X ali que fez um malabarismo. Twitter. Mais respeito. Verdade, porque esse nome é horroroso. Então, o nosso Twitter fez um malabarismo ali para driblar o bloqueio do nosso STF. E o Matheus vai passar aqui rapidamente sobre os índices para que a gente consiga ali explorar essas notícias que hoje o programa promete. Como esse é um programa de tradição, então vamos aos índices. Nos Estados Unidos, a gente tem todos os índices principais operando em alta devido às expectativas que esse corte agora de 0,5 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos leve a maior economia do mundo para um pouso suave. E além disso, já tem expectativas agora de futuros cortes um pouco mais agressivos, que seria mais um corte de 0,5 ponto percentual ainda esse ano, 1 ponto percentual no ano que vem e 0,5 percentual em 2026. Mercados na Ásia também fecharam em alta, digerindo aí esse corte de juros nos Estados Unidos e ali também com o Banco Central de Hong Kong abaixando as taxas de juros, acompanhando o FED pela primeira vez em 4 anos. E ali no Banco do Japão, a gente teve início para a reunião de 2 dias que vai definir também os rumos da política monetária de lá, que está encerrando um ciclo de juros ultra baixos, que foi um experimento econômico. Ali na Europa, você tem os mercados também operando em alta, acompanhando essa decisão dos Estados Unidos e agora com o Banco da Inglaterra, que manteve a sua taxa de juros aí em 5% ao ano. Em relação às commodities, petróleo subindo, principalmente com a escalada das tensões no Oriente Médio, que acaba tirando um pouco da pressão, né, de demanda. E você tem ali o minério de ferro fechando em alta também, com a expectativa de novos estímulos monetários na China, que ofuscaram as preocupações com a baixa demanda doméstica desse principal consumidor, e o Bitcoin também operando em alta. Ou seja, hoje o mercado tá bonito, todo mundo ganhando dinheiro. Verdinho. Tudo verdinho. Oh, maravilha, maravilha. Seguimos aí, né? Esperamos que continue nesse patamar positivo para as bolsas e para os mercados aí derivados que dependem aí desses cortes de juros no mundo todo. Mas, falando nisso, ainda na esteira das decisões dos bancos centrais pelo mundo, o Manuel vai trazer para a gente como que foi a decisão do nosso querido Fed ali através do FONC, que é análogo ao nosso Copom. Bom, essa decisão aí do Fed, nosso querido Jerome Powell ali, que ele é o presidente hoje aí da instituição, pelo menos até 2026, foi bem esperada aí pelo mercado, só que ao mesmo tempo ela foi uma amplitude maior do que o mercado estava esperando. Esperava ali um corte de 0,25 e veio 0,50. O que isso significa? Que é o primeiro corte desde 2020 que o Fed está realizando, desde ali daquele aperto que ele realizou ali em 2022, então a taxa de juros estava ali naquele movimento de alta, depois de estabilidade, e agora começou a cortar. Porque o Fed, basicamente, ele tem 2 vertentes que ele tem que controlar na economia. Uma é a inflação, que aí quando você tem inflação em alta, aí geralmente boa parte dos bancos centrais tendem a gerar ali uma ascensão na taxa de juros. E o outro é o nível de emprego na economia, que então precisa você manter ali também a economia minimamente viável. Então, ele já jogou para o segundo lado, falou, opa, a economia começou ali a já dar sinais de arrefecimento, crescimento no desemprego ali já começou a dar sinais que está começando a aumentar, mesmo assim ainda os sinais que estão apresentando sinais ainda dentro do controle, ele já partiu para esse corte. Só que foi um corte de uma decisão entre os membros ali que pela primeira vez desde 2005 não foi unânime. Porque uma das diretoras ali, a Michelle, ela votou para um corte menor de 0,25, então isso mostra também que as próximas decisões a gente não pode ter aí uma amplitude de 0,50. Até o próprio Jerome Powell, na reunião de ontem, ele falou que vai analisar as próximas indicadores do mercado para ver
se realmente consegue manter essa corte aí nas próximas reuniões, que vai ser ali em novembro e dezembro. Só que aí eu trago aqui um alerta para vocês, que é basicamente isso aí, na minha opinião e no meu ceticismo, a economia já está muito mais fraca do que o mercado está vendo ou está visualizando. A economia já deve estar provavelmente até numa recessão. Por que eu falo que está numa recessão? Porque você só vai descobrir mesmo que a economia está em recessão através de números de 3 a 6 meses. Então pode ser que nesse momento a gente já esteja, só que isso só vai ser divulgado, ou isso só vai ser visualizado através de indicadores daqui 3 a 6 meses. Então isso é um indicador claro que aquela taxa de juros num patamar muito alto foi muito maléfica para a economia. É claro, reflexo da pandemia, não vamos entrar nesses detalhes, senão a gente vai acabar fazendo um podcast que um soco matinal aqui. Mas basicamente, então, a gente tem essas questões que precisam ser analisadas e que provavelmente vai impactar de forma geral aí. E ao mesmo tempo, é recurso que vai estar vindo aqui para outros países, porque se você reduz taxa de juros no ambiente americano, vai ter recurso ali de investidor institucional procurando uma rentabilidade maior em economias emergentes, como México e Brasil. Então, pode ser também uma oportunidade, mas isso aí, sem dúvida nenhuma, o Matheus vai abordar na hora que a gente for falar também da decisão do Copom. Perfeito. Então, assim, você vê aí que a política para controle de inflação, ela não reflete no curto prazo, igual o Manuel falou. Inclusive, a gente consegue ver esses malefícios, como ele estava apontando, só depois de passado algum tempo. Então, pode ser que o Fed tenha começado a tomar decisões tarde demais. Porém, vamos seguir acompanhando aí como que vão ser esses desdobramentos na economia norte-americana. E agora passando para uma outra notícia internacional, a gente viu que o Twitter se escondeu em uma nuvem e driblou o bloqueio definido pelo nosso querido Alexandre de Moraes. Xandão, para os íntimos. Matheus, como que foi esse processo, essa engenharia toda aí que o nosso querido Twitter fez? Pois é, a gente está tendo agora uma corrida de gato e rato entre o Twitter, não é o X, e a Anatel. Por quê? O Twitter não foi desbloqueado. Ele continua bloqueado, em tese não era para a gente conseguir acessar. Mas há duas possibilidades. Ou o Twitter mudou o endereço de IP deles, que é dessa forma que é feito o bloqueio. O endereço de IP é como se fosse um identificador do site. Então, você fala, bloqueia o Twitter. Não, dentro ele dando até bloqueia tal IP. Então, o Twitter mudou esse código. É que nem você mudar ali o teu RG, o seu CPF, basicamente. Então, ou ele usou um serviço de nuvem, que é a Cloudify. Só que o problema nas duas possibilidades, mas dentro dessa segunda, que seria a pior se quisesse realmente seguir com bloqueio, você teria que travar a Cloudflare no Brasil. Agora, vários sites do mundo inteiro, não só aqui no Brasil, usam a Cloudflare para fazer esse acesso. Dentre eles, o próprio site do Supremo e o GovBR. Então, aí fica um pouco complicado, porque você teria que, para bloquear o Twitter, bloquear esse site inteiro. Por quê? Outro ponto, eles não têm representante legal no Brasil, então não tem como mandar uma ordem judicial para eles, porque não tem ninguém para receber. E o próprio CEO da empresa já é conhecido por ser um defensor da liberdade de expressão. Então ele chegou até já a sofrer sanções na Rússia por conta disso. Ou seja, é improvável que a própria Cloudflare vá lá e bloqueie o Twitter. Nesse caso, teria que bloquear todo o serviço, mas esse ia afetar diversos sites pelo Brasil e até mesmo serviços do próprio governo que dependem dessa plataforma. Danadinho esse Musk, Ou seja, para tirar o X aí do ar, tem que tirar a internet do Brasil do ar. Tem que tirar a internet do ar. Espertinho. Gostei dessa movimentação desse garoto. Movimento astuto. Ele tem futuro com esse movimento estratégico. Acompanhamos os próximos capítulos dessa novela. Beleza, maravilha. Cara, pra falar a verdade, eu gostei que o Twitter tá fora do ar, tá? Desde que ele saiu do ar, eu já consegui terminar um livro. Então, assim, ó, já tá tirando o meu tempo ali, ó, naquele ficar rolando tela e ficar vendo coisa inútil. E gente falando besteira lá. Consegui terminar um livro, espero que continue fora do ar. Não vou baixar novamente o Twitter, só se houver pressões aí de fora pra gente baixar. Mas não vou baixar, espero que vocês aí continuem lendo outras coisas, além daquelas coisas inúteis que tem lá dentro do Twitter, tá? Vamos agora para o ponto nacional. Uma notícia esperada neste programa, que é um comentário sobre a decisão do Copom, que aumentou a nossa taxa Selic. Matheus, passa pra gente aí como que foi essa decisão, ela era esperada, como vão ser esses impactos aí para os próximos meses? Godoy daqui a pouco vai começar a se coçar na cadeira para entrar nessa discussão. Mas eu vou me segurar. Não, o Godoy daqui a pouco vai dar o comentário dele. Mas o que aconteceu? A gente tem a taxa Selic já estava vindo num ritmo de cortes. A gente saiu de 13,75% ao ano para 10,5% ao ano, justamente porque juros muito altos sufocam a economia. Justamente porque o dinheiro fica mais caro, as empresas não conseguem pegar tanto crédito, muita empresa tem juros ali
dentro da sua dívida que são pós-fixados, ou seja, você prejudica a economia como um todo, você tenta ser mais contracionista, que é uma decisão que vem na contramão do que o nosso governo vem fazendo, de tentar expandir a economia. Então a gente vê crescimento de PIB, taxa de emprego em alta, e a principal preocupação que acendeu para o mercado, que fez muita pressão por essa alta da taxa Selic, foi inflação. A gente tem uma meta hoje de 3% de inflação com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. No acumulado dos 2 meses de hoje, a gente já está em 4,24% e ainda tem parte da nossa depreciação cambial que não foi refletida no índice. Ou seja, a gente já está ali no limite da nossa meta de inflação, sem contar que o governo entra em uma sequência já de rombos públicos de déficits. Então, a gente pode enxergar como se fosse um mercado, um recado, principalmente para o governo, falando, dá uma controlada aí nesse fiscal, segura gastos, porque esse aumento de juros vem dessa forma, vem para tentar desestimular a economia e, ao mesmo tempo, trazer esse recado. Porém, contudo, todavia, entretanto, tem um lado que é negativo, que seria o aumento do custo da nossa dívida pública. Aproximadamente 43% de todos os 7 trilhões de dívida que a gente tem é pós-fixada, de taxa flutuante. Isso vai dar um impacto de aproximadamente 8 bilhões por ano. Esse aumento de apenas 25 bases, né? 0,25 pontos percentuais. Então, ao mesmo tempo que você passa esse secado, você também está já piorando ainda mais a nossa situação fiscal com esse aumento da dívida, né, Godoy? Exatamente. Então, se você for olhar, para mim tem 3 pontos ali que para mim não fazem sentido. Você fala assim que você quer dar um recado para o governo que você quer que ele controle a dívida pública. Aí você vai lá e aumenta o custo dessa dívida através de um aumento na taxa de juros. Incoerência 1. Incoerência 2. A gente é um país em desenvolvimento que quer seguir medidas de países desenvolvidos para tentar se desenvolver. Isso nunca vai dar certo. Uma delas é, inclusive, a taxa de inflação meta que o CMN impôs para a gente aqui. E nesse terceiro ponto, a gente está vendo muitas empresas aí sendo sufocadas com relação a essa taxa de juros que agora aumentou. E aqui nesse programa a gente já vai falar de algumas que estão entrando com um pedido de recuperação judicial. Pode pegar o nosso programa desde o início até agora. Quantas empresas a gente já falou que entrou em recuperação judicial? Quantas estão tentando sobreviver, né, durante esse cenário aí incerto na política brasileira, que está sendo sufocado por causa do custo dessas dívidas? Assim, o país estava numa trajetória de crescimento que, na minha visão, era saudável e que essa taxa de juros no curto prazo, ela vem principalmente para defender interesses que vêm direto da nossa aquela avenida famosa lá de São Paulo, do que mais para tentar controlar uma inflação que aqui no Brasil, ao meu ver, ela é totalmente saudável, dados os patamares que a gente já viveu no país no passado. Enfim, mas essa é apenas uma opinião. Me controlei para que o Matheus ficasse feliz aí com a minha participação no programa. E agora eu vou passar sobre as notícias da nossa querida Eletrobras, que está inaugurando aí novos bondes de infraestrutura. Olha só, vai começar a captar esse recurso lá fora. Como que vai ser esses bondes internacionais aí, ô Manuel? É algo inovador, ou pelo menos para as empresas brasileiras, né? Isso aí já era uma tendência entre empresas da América Latina, só que as empresas brasileiras tinham uma certa dificuldade de acessar ali o mercado internacional através de bondes. Só para vocês entenderem, uma adenda, esse bonde é como se fosse ali uma debênture incentivada aqui em ambiente nacional, só que captando ali através de recursos no exterior, que basicamente vai ser dólar. Então, a Eletrobras está vindo com essa nova modalidade aí de captação. Devido a custos menores, burocracia menor e também trazendo ali um incentivo ali em questão de benefícios para quem for comprar. Então, é uma opção de você captar um recurso num custo menor e, ao mesmo tempo, você gerar ali uma assertividade para a economia, tanto para a parte de infraestrutura, tanto saneamento, como rodovias ali. Então, você acaba gerando uma boa assertividade. Então, a Eletrobras está sendo pioneira, ela conseguiu aí captar no mercado 750 milhões, que é um recurso bem expressivo e que vai ajudar bastante aí nas decisões estratégicas da companhia, mas ela serve também como exemplo para outras grandes empresas aí voltadas para o setor de infraestrutura, que pode ser ali um caminho e você pode incentivar, porque é o que a gente sempre bate na tecla. A parte de infraestrutura do Brasil tem que deixar com a iniciativa privada, só que tem que dar condições ali que você consiga realmente incentivar esse mercado e fomentar ele de forma positiva. Então imagina, iniciativa privada, mas a iniciativa privada verdadeira, não é aquela também de você passar concessões e você trazer ali um monopólio para o setor privado. Não, é algo realmente ali que tenha competição, que você tenha ali um incentivo real e que você tenha a livre competição. Então, se você incentiva dessa forma, você vai acabar tendo aí uma economia
em expansão de forma muito mais saudável, porque você não fica dependente de gasto do governo. O governo precisa gastar para crescer? Sem dúvida nenhuma. A gente não está falando aqui que o governo vai deixar de ter ali o papel dele, mas quando você terceiriza isso de uma forma mais eficiente para o setor privado, você tem um benefício muito claro. Então, a gente tem que utilizar isso aí como um fator de alavancagem, um fator saudável aí no longo prazo. Basicamente, era isso aí que a gente tinha aí nessa parte aí dessas empresas, então a gente ficar de olho e ver como que isso vai ser essa dinâmica no futuro aí, e vai ser muito bom também, porque esses bonds, eles vão acabar tendo ali uma atratividade agora com essa tendência de baixa ali de taxa de juros nos Estados Unidos, então você vai ter também uma melhor atratividade para aqueles investidores e buscar títulos que vão ter ali uma atratividade em questão de taxa melhor do que os treasuries americanos. Perfeito, Manuel. Cara, bem interessante isso que o Manuel trouxe pra gente, porque é uma das coisas que ele falou ali que eu acho que deveria chamar a atenção para isso, porque quando você cede esse tipo de concessão, do jeito que ele falou que para mim também é errado, você geralmente monopoliza o lucro e compartilha os prejuízos, né? Então, assim, você fica só com o pior dos lados aí com relação a essa prestação de serviço. Então, de fato, ali, a parceria público-privada ela é super importante para conseguir cumprir com esses gargalos que muitas vezes o setor público em si não consegue estar suprindo. Então, esperamos aí que a gente consiga estar conseguindo captar mais recursos do capital estrangeiro para melhorar a condição de infraestrutura do Brasil, que a gente sabe que é muito precária. Antes de passar aqui para as notícias não tão irrelevantes, né? Nós somos um programa de tradição e vamos ler aqui os comentários de vocês que fizeram no vídeo passado. Eu separei alguns aqui, da Ana Brasil. Eu não sei como a Tupperware tá falindo. Aqui no interior o povo curte, viu? O pessoal faz consórcio de Tupperware. Minha mãe concorda, continua comprando bastante. Inclusive, essas vasilhas duram pra caramba, cara. É uma vasilha aí que você pode comprar pra ela que vai durar bastante tempo. E se todas as senhorinhas do Brasil se unir e continuar comprando, a Tupperware não vai falir. O Tupperware fica de herança. Fica de herança. As senhorinhas, se elas fizerem ali um bem bolado, elas compram, hein? Essa empresa aí. Comprar a empresa logo. E põe o Douglas como o cara que vai estar administrando ali a companhia. Ele só capta o recurso, vai gerir ali, comprar a Tupperware e depois repassa os benefícios para as senhorinhas do Brasil. Acabou. Cara, que plano fantástico. Esse é o melhor plano de recuperação inicial já feito. Tupperware. Exatamente. Pronto, resolveu. É isso aí. E o nosso querido @JoséMatheus4363 falou: bom dia, sou fã do trabalho de vocês. Obrigado. Dúvida: tenho 23 anos e quero fazer uma transição de carreira. Gostaria de saber qual é a melhor forma de ingressar no mercado financeiro. Devo galgar todas as certificações, CPA 10, 20 e CEA, ou posso abdicar de alguma delas? Eu vou passar o que eu fiz. Acho que os meninos também podem complementar um pouco sobre isso, porque eles também passaram por experiências diferentes da minha. Mas o que eu fiz para fazer minha transição de carreira foi o seguinte: eu vim do setor elétrico, trabalhei durante 8 anos no setor de energia elétrica. Depois disso, eu tirei a Ancor, trabalhei durante 1 ano e meio como assessor de investimentos. Devido aos fatores que já é amplamente divulgado aí, não me identifiquei com a profissão. Aí dessa, passei para o CEA, tirei o CEA e depois disso, comecei a trabalhar como consultor de investimentos. Para você trabalhar como consultor de investimentos, você precisa do CEA. CPA 10 e CPA 20 vão ser mais úteis para você se você for para a área bancária. Tá? Para a parte de consultoria de investimentos em si, não vai te ajudar tanto. Mas eu queria que o Matheus e o Manuel trouxessem um pouco da experiência deles também, que vai te ajudar aí na sua decisão de qual certificação você deveria tirar para ingressar no mercado financeiro aí e fazer a sua transição de carreira da forma mais saudável possível. Bom, na parte de certificação, eu acho que assim, se você tiver com tempo disponível, for bem dedicado, eu acho que compensa já você pular alguns degraus e já direto para o CEA. Porque o CEA ali, ela já vai ser uma certificação mais completa, ela não vai te garantir a abertura de portas, mas ela vai já trazer ali um crachá diferente para você na hora que você for participar de qualquer processo seletivo, porque ela já é uma certificação ali que já te abre algumas portas. Não vai abrir tantas e não vai te balizar do seu conhecimento, mas já é importante. Mas o que eu mais quero que você tenha é o seguinte: quando você for entrar no mercado financeiro, seja por onde você for entrar, pela parte de bancos, ou seja ali através de um escritório, seja o mais humilde possível para aprender e não coletar ali os vícios da instituição. Então, você também tem que ter noção de qual que é a área que você quer atuar e a filosofia que você quer seguir. E aqueles vícios, porque você vai achar vícios. Por exemplo, você vai para um escritório de assessoria, você vai ter vícios ali. Só que quer dizer que o escritório não vai trazer insights positivos para você? Mentira, ele vai trazer insights positivos. Só que você tem que ser esperto. Então, você ter essa noção de aprender o máximo possível e a partir do momento que você está dentro do mercado, você vai conseguir direcionar melhor ali a sua trajetória profissional. Perfeito, Matheus. Matheus. Então, acho muito válido o que o Manuel apontou, mas primeiro você tem que definir para onde você vai querer ir no mercado, porque com o mercado financeiro tem várias atuações que você pode ter.
Você pode pensar em ser gestor de um fundo, em ser analista, né? Se trabalhar ali numa research, tanto no buy side quanto no sell side, ser um consultor de investimentos, ser um assessor, trabalhar ali no banco, seja no atacado, né? Que nem o Manuel trabalhou ali no Bradesco Corporate, seja no varejo, tentar pegar ali um segmento de alta renda. Então, você primeiro tem que definir qual área que te chama mais atenção, para onde você vai querer ir. E isso vai impactar diretamente na certificação que você quer tirar. Por exemplo, se você for ali para a parte de research ali, de ativos, não necessariamente um sell side. O sell side é quem vende relatório público, o buy side é quem está dentro das instituições. Cara, se você for para o buy side, nem de certificação você precisa, porque você não está emitindo relatório público. Agora, se você quiser trabalhar aqui como consultor de investimentos, aí você tem que tirar um CEA direto, e que nem o Manuel falou, é válido se você tiver uma disponibilidade maior de tempo pular. Por quê? É uma escada, CPA 10, CPA 20, CEA. Então você vai ter gastos ali redundantes que você poderia ter eliminado ali com CPA 10, CPA 20 e até mesmo conteúdo, que é só um pouquinho a mais você estuda do 10 para o 20 e do 20 para o CEA também um pouquinho a mais de estudo. Então, definir a área e tirar, se for preciso, certificação para fins regulatórios, mas de fato buscar um conhecimento prático, que é o mais importante você ter na área. Então, que nem o Godoy ali falou, de você entrar ali no escritório, absorver o conhecimento deles, que foi parte da estratégia Godoy, muito válido você trabalhar dessa forma. Então, fazendo um compilado aqui, conhecimento prático, defina para onde você quer ir e certificação é só regulatória. É, boa. Perfeito, perfeito. Os títulos das certificações, elas só vão ser um pontinho do seu currículo, cara, mas ela não vai te trazer experiência não, tá? É bem importante deixar isso claro para que você não se frustre também com relação a isso. E um ponto bem interessante e importante que a gente tem que falar, não venda o que você acha que é correto para uma instituição. Se você acha que você está fazendo algo que não é o benefício para o cliente, se você se sente desconfortável com o que você está vendendo, o que você está fazendo, não faça, cara. Não entre nessa latada, porque é muito melhor você dormir com a cabeça tranquila do que você ficar fazendo coisas que você não concorda. E o último comentário que eu trouxe agora do nosso querido Salva Produtor, que comenta em todos os vídeos, o cara que tá ferrenho nos comentários, e ele veio aqui pessoalmente me ofender, dizendo: finalmente descobri a diferença entre José e Godoy. Godoy com I. Meu Godoy é com Y, tá? Vamos corrigir, por favor. José é preferencial, pois tem preferência na apresentação do suco/suco matinal. E o Godoy é extraordinário, só aparece quando os outros não podem. Abraço, Zezinho Godoy. José 4, Godoy 3. Exatamente. Entendedores eu não consigo nem refutar ele, porque você pode ver que o Edson não veio e eu tive que cobrir ele, então... Ele realmente está certo nesse caso. Mas ele não está tão certo, não. É porque ele é meu xará, o Manuel. Seguinte, é porque o Godoy, o passe dele é caro. E a gente tem aqui o orçamento. O orçamento aqui. Então a gente tem que pagar para mim, tem que pagar para o Matheus, para o José. E aí, se a gente fosse trazer o Godoy aqui 3 vezes por semana, aí o orçamento ia quebrar, aí ia ser um Brasil, aí ia ter um furo. A gente ia fazer soco 3 vezes por semana, se o Godoy viesse. Aí ia ser soco cortado. Aí que não isso, tem como, isso. aí é sem chance. Tapa, não ia ser suco. Que isso, uma honra. Gente, o que vocês trouxeram aí de comentário? Eu trouxe aqui do Mr. Soft Killer. Que isso, hein? Nome diferente, hein? Ele fala: meus queridos, uma dúvida. Tenho parte do meu patrimônio em euro e libra. Boa, moedas fortes. Qual é a opinião de vocês sobre investir nas bolsas europeias? Ele falou que morou um tempo fora e que deseja, em um curto espaço de tempo, voltar para o Brasil. Ele tem preocupação com relação à instabilidade do euro e do dólar e numa possível terceira guerra. Bom, tem 2 pontos aqui que a gente tem que separar. Você investir na Bolsa Europeia, geralmente você tem menos atratividade que na Bolsa Americana. Não quer dizer que a Bolsa Europeia não seja boa. Tem ali bons ativos, você vai conseguir ter uma boa diversificação, então você pode pensar assim no seu portfólio. Mesmo que você esteja querendo voltar para o Brasil, ter uma parte do seu patrimônio no exterior é muito importante para gerar ali uma diversificação. Só que você, como está nessa transição de voltar para cá, você não pode deixar um percentual muito expressivo, porque a sua estrutura de custo acredito que vai vir para real. Então você já tem que nacionalizar uma parte desse capital seu. O segundo ponto da sua pergunta, que é sobre a Terceira Guerra Mundial, o menor de seus problemas vai ser bolsa de valores. Se acontecer uma terceira guerra mesmo, qualquer bolsa vai literalmente implodir. O mercado vai vir para um choque de liquidez, então todos os ativos ali vai ter uma grande depreciação e todo mundo querendo vender. Se for para um cenário extremo desse, a única coisa que te salva é ter ouro, mas é ouro físico, nem também ouro através dos instrumentos ali financeiros. Então você teria que ter ouro físico ali para talvez ter a chance de recomeçar em qualquer outro lugar e ter a facilidade, porque o ouro ele já é testado milenar, que ele pode ser ali uma reserva de valor.
um bunker também é uma boa alternativa, É, nesse uma caso boa de Terceira alternativa. Guerra. Exatamente. Vem pra Chapada dos Veadeiros aqui também, do Centro-Oeste ali, que é tranquilo também. É uma boa saída, fica aí a dica. Mas, cara, não fica se prendendo aí que vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial, não, porque se isso acontecer, nós tá lascado de várias formas. Seu dinheiro vai ser um dos melhores problemas. coisa que você tá preocupado. Pode ter certeza. E você, Matheus? Quero ler um comentário aqui do @BLK_Wolf. Se ler o meu comentário completamente inútil, eu vou entrar para a consultoria da UVP para meus investimentos. BLK, você está intimado agora a entrar na consultoria. Chama no Instagram, @eumateusmalheiros, que eu cuido do seu patrimônio. Perfeito. Que isso. Agora você tá obrigado a trazer seu patrimônio, hein? Se você falou que ia trazer, tem que ser um homem de palavra e trazer o seu patrimônio para nós. Se ele não trouxer, eu vou te difamar no próximo programa, tá? Se você não aparecer. Vamos falar mal dele durante todos os programas até ele aparecer. Durante todos os programas, até você aparecer. A gente vai falar teu nome agora. Você caça um compromisso pra você, hein? Vai ter que cumprir. Perfeito. E a gente é ruim. Cuidado. Para as notícias não tão relevantes, você aí que é um investidor da Redditor, quem tem Redditor na carteira, comenta aqui abaixo. Vamos ver aí uma expansão de todas das suas atividades com relação à parte dos leitos ali, né? Então, assim, vai ser uma expansão bem robusta, em que vou investir em torno de 7,5 bilhões até 2028. Matheus, os caras estão vindo quente, hein, com essa expansão, cara. Redditor aí vindo com um investimento pesado nessa parte de leitos para os seus hospitais. 5.400 leitos no total vão ser construídos, o que representa um aumento de 46% na capacidade da empresa, que hoje já tem quase aí 80 hospitais e 12 mil leitos espalhados por 13 estados do Brasil inteiro. Então, vem numa estratégia da empresa de querer ter um crescimento orgânico. E qual que é a diferença? É crescimento orgânico e inorgânico. O inorgânico você compra uma empresa, compra outra, então você vai fazendo aquisições ao invés de você mesmo crescer naturalmente, que é o que a estratégia está adotando agora a empresa de crescimento orgânico. Então, eles estão pegando recurso e investindo ali dentro da própria marca, aumentando a capacidade deles. Isso vem já num movimento da empresa de expandir e tentar melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. Estão trabalhando com novas tecnologias, indicadores para ajudar os pacientes a escolher os melhores hospitais. Então, a empresa tentando melhorar essa experiência do cliente junto com o aumento da sua capacidade. Ainda mais nesse contexto do setor de saúde, que já é um setor que demanda um custo muito alto para a empresa operar. Então, nessa linha, a Redditor também fez algumas parcerias estratégicas bem relevantes, como até mesmo com o Bradesco Seguros, que inclusive, Bradesco Seguros aí é atualmente a maior seguradora do Brasil em prêmios emitidos. Então, você aí que investiu no Bradesco está pegando por tabela a maior seguradora também, que inclusive segurou o resultado Bradesco quando teve aquele default das Americanas. A operação bancária do grupo teve prejuízo e o que salvou o lucro foi a própria operação de seguro da empresa. Boa. Beleza, e agora para notícia não tão positiva, né? A gente viu aí, infelizmente, a AgroGalaxy, uma das grandes empresas aí voltadas para o setor do agronegócio, está entrando com um pedido de recuperação judicial após algumas renúncias coletivas de alguns executivos. Manuel, conta pra gente como que foi esse processo da AgroGalaxy, o que eles estão enfrentando aí? A primeira grande companhia aí, né, esse ano, para declarar aí recuperação judicial, os que a gente chama da primeira baleia do agronegócio em 2024. Ela tinha ali muita participação, ainda tem, né, na participação de insumos agrícolas, até chegou a registrar um faturamento bem expressivo de 9 bilhões no ano passado, só que com uma dívida muito alta, de 2 bi aí, então ela tinha ali um processo muito alavancado. Tentou crescer de forma bem expressiva através ali de aquisições, de forma bem agressiva mesmo, através de emissão de dívida no mercado, que é os famosos ali CRAs, né, que é voltado ali para o agronegócio. A partir do momento ali que começou a ter o primeiro problema com o pagamento dos CRAs que estavam vencendo, ela não pagando, já começou ali a ver um grande problema na instituição, um problema de default sério. E para evitar maiores complicações, geralmente as companhias declaram aí recuperação judicial para tentar se reestruturar, para ter ali uma estrutura de dívida. É basicamente pegar a dívida de curto prazo e alongar ela. Então, essa é basicamente o que funciona ali, você ganha um fôlego. Só que isso é muito perigoso. Por que isso aconteceu? Basicamente, você tem ali a questão das commodities para baixo e também questões climáticas, que acabou afetando aí a AgroGalaxy, então acabou tendo aí um grande problema. E hoje o calcanhar de Aquiles, que foi o que gerou aí toda essa turbulência, foi a renúncia, tanto do CEO como também de membros ali da diretoria, do conselho, que acabou gerando aí mais instabilidade para a companhia. Por isso que a gente sempre entra aqui em contato com os nossos clientes, fala, quando vai alocar em fundos
voltados para o agronegócio e até mesmo também em títulos voltados ali para o agronegócio que não estão cobertos pelo FGC, como é o caso do CRA, você precisa ter ali uma análise bem compreendida sobre o risco que aquela instituição está. Então, estrutura de dívida, o fluxo de pagamento, a possibilidade de ter default. Por quê? Porque quando acontecer uma possibilidade de default, você vai ser um dos últimos a receber esse recurso, porque tem ali toda uma hierarquia na hora de você fazer ali o pagamento, uma recuperação judicial. Então, sempre tem que ter esse cuidado na hora de fazer essa análise de crédito aí dessas instituições. Perfeito. Mas, ainda para quem ainda alguma pessoa que contraiu essa dívida, ela ainda recebe primeiro do que a pessoa que foi um acionista ali da empresa, né? Nesse caso é melhor. O último a receber. Então, assim, tem todo esse cuidado também. E aqui no Brasil, por isso que a gente vê o tanto que é atrativo o mercado de renda fixa brasileira, né? Tem taxas extremamente interessantes para você fazer alocação, ainda tem um benefício ali de você receber antes dos acionistas ali da empresa. Mas, como nós somos um programa de tradição, também vamos trazer aqui um conceito que você ainda não aprendeu, uma diferenciação, algo que para quem já é da UVP já conhece todos esses conceitos, mas quem às vezes está aqui no nosso canal apenas ainda não teve a oportunidade de entrar na UVP Escola e aprender todos esses conceitos do mercado financeiro. Eu queria trazer uma dúvida aqui para vocês. Qual que é a principal diferença das emissões de LCA para um CRA? A pergunta foi para quem? Eu falei para os dois. Pode comentar aí. Bom, vamos lá. Diferença entre LCA e CRA. O LCA é emitido por um banco e é lastreado em operações do agronegócio. Ou seja, você tem uma contraparte central ali que vai diminuir muito o seu risco. Por quê? Quem está te devendo, na realidade, é o banco. Claro, é um título que vem lá do agronegócio, mas no final das contas é o banco que está te devendo dinheiro. E, consequentemente, você tem a cobertura do FGC, que ele vai garantir até R$250 mil por instituição, caso ela venha a falir, em até 4 instituições. Ou seja, em tese você pode investir R$1 milhão em títulos de renda fixa emitidos por banco e está 100% coberto caso tenha alguma dificuldade com essas instituições. Claro, só trazendo aqui um adendo, é válido ressaltar que o FGC existe, mas não é a ideia de se existe é para usar, porque ele cobre só uma pequena parte de todos os depósitos cobertos feitos. Então, se um banco grande falir, por exemplo, um Bradesco da vida, um Itaú, aí não existe FGC que cubra. Mas aí também, se um banco desse tamanho quebrar, o Brasil quebrou junto. Aí já era. Exatamente, vai ter muito mais coisas quebrando. Vai estar ali numa crise muito problemática. Agora, um CRA, você tem ali uma empresa do agronegócio que tem recebíveis, aí você coloca uma securitizadora no meio, que é uma empresa que vai fazer esse adiantamento ali para a empresa do agronegócio e vai pegar e lançar uma dívida no mercado. Então, você não tem essa contrapartida do banco te garantindo uma maior robustez financeira. De fato, é a empresa que te deve esse título. Então, não tem a cobertura do FGC. E aí que entra a parte de você fazer uma análise de crédito muito mais criteriosa. Então, por exemplo, tem empresas que você não consegue encontrar balanços muito detalhados, a gente já foge na hora desse tipo de empresa. Porque a ideia é você sempre conseguir entrar, entender como está o fluxo de caixa, como que é o balanço patrimonial da empresa e ela vai conseguir honrar os pagamentos. Mas de forma muito resumida, então, o LCA é emitido por um banco e é garantido pelo FGC. O CRA é emitido direto por uma empresa do agronegócio e não tem o FGC para te proteger caso ela não consiga honrar com o pagamento. Perfeita explicação, muito boa. E muito bom você olhar também no CRA, nos prospectos ali, né? Porque o CRA ele é uma emissão, uma oferta feita ali na emissão primária. Dentro dele vai ter algumas garantias que estão por trás ali daquela operação. É muito importante a gente também ver quais são as garantias disso, porque caso não haja o pagamento daquela dívida, essas garantias podem ser executadas e, por vezes, elas podem ser bem menores que a dívida que está sendo contraída ali, né? E... Tem um detalhe também. Das garantias tem os tipos e tem uma que... Aí é quirografária. Você pode ter ouvido falar. É um termo complexo, né? Não é muito usual, mas é o quê? É sem garantia. Simplesmente. Então, você vê a garantia quirografária, ela não tem garantia, tá? Já foge disso aí. Exato, a garantia sou eu. A melhor é a garantia real. Exatamente. Mas geralmente quando a instituição dessa garantia real, ela também oferece uma taxa menor, porque ela já tem ali um risco bem menor. Perfeito. Então é isso. Hoje foi um programa bem completo aí, teve bastante informação. E hoje eu vou trazer o recado final para mim, para tentar aí já que você diminuir alguns participa pouco, o recado final exatamente, exatamente. Vou trazer para mim esse recado final. Mata no peito. Cara, esse recado final vai para você que tá aí querendo entrar no mercado financeiro ou para você que já trabalha no mercado financeiro há muito tempo. É para você não ser um papagaio de pirata. Antes de ver alguma notícia ali no mercado sendo difundida amplamente pelo mercado, tenta estudar um pouco mais por fora de
de algumas teorias que são contra desse fluxo aí do mercado financeiro. Entenda o porquê que eles estão pensando aquilo, entenda se exatamente o que eles estão falando, se tem algum tipo de interesse por trás. Comece a pensar por si. Não fique só repetindo aí algumas informações que são repassadas amplamente, que muitas vezes você vai entrar em algo que até você não concorda, mas está defendendo com unhas e dentes. Então é isso, cara, pesquisa antes de você falar alguma coisa, pesquisa por trás de qualquer coisa e você vai ser um profissional muito mais completo a partir desse momento. Show. Belo recado. Valeu.